Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Nessa aula trataremos sobre o calor e sua propagação, certo? Como vocês já sabem, sou o professor Sivaldo, então, sem mais necessidade de apresentações. Então, vamos lá. A gente começa a falar sobre energia térmica, que é o resultado da soma da energia cinética e potencial de todas as partículas constituintes de um corpo. A energia térmica depende diretamente da temperatura absoluta do corpo e essa temperatura é medida na escala absoluta, a escala Kelvin. Ela depende também, da quantidade de graus de liberdade do sistema, isto é, o número de direções nas quais as moléculas podem mover-se, vibrar, oscilar ou até mesmo rotacionar. Então, o que seria energia térmica? Fontes de energia, por exemplo, a energia solar, que capta os raios eletromagnéticos, a luz do sol, e transforma essa energia em energia elétrica. Então, nós temos uma energia térmica sendo transformada em energia elétrica. Aqui uma outra usina de energia térmica, que vai gerar possivelmente energia elétrica. Então, galera, essa energia térmica ela tem algumas vantagens, assim como também tem desvantagens, certo? Então, cotidianamente, fazemos uso de um grande número de fontes de energia térmica para produzirmos energia. O corpo humano, por exemplo, ele consome uma grande quantidade de nutrientes para gerar a energia térmica necessária para o funcionamento dos nossos processos vitais. Grande parte da energia elétrica produzida no mundo depende da capacidade de transformarmos energia térmica em eletricidade. Então, esse é um dos processos fundamentais, e um dos mais usados, em termos de energia térmica, é a transformação dessa energia térmica em energia elétrica. Então, aqui a gente pode ver algumas vantagens e desvantagens. Então, nós temos, por exemplo, uma usina termonuclear. Ela tem uma vantagem que é pouca emissão de gases poluentes e alto rendimento, enquanto que a produção de lixo radioativo e exposição à radiação é uma desvantagem. Nós temos também, por exemplo, a usina termoelétrica movida a gás natural. Como vantagem, nós podemos destacar a poluição menor, que é a queima a poluição menor que a da queima de carvão, Porém, como desvantagem, nós podemos destacar o seu custo varia bastante, uma vez que o gás natural é um derivado do petróleo, certo? Usina termoelétrica movida a biomassa. Vantagem: baixo custo de instalação e pouca emissão de gases do efeito estufa. E como desvantagens, desmatamento e grandes plantações de monocultura. Então, nós temos aí as vantagens e desvantagens da produção de energia térmica. Agora a gente fala novamente, já falamos, vocês já sabem, já conhecem, mas importante sempre frisar, que aí fica na mente. Calor. Sabemos já que calor é uma energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura entre os corpos. Costuma-se dizer que o calor é energia térmica em movimento. Lembrando sempre que o calor ele flui espontaneamente do corpo de maior temperatura
para o corpo de menor temperatura. Então, imaginando que o corpo A seja o corpo de maior temperatura, ela sempre vai fluir do corpo A para o corpo B de forma espontânea. Então, relembramos o conceito de calor, falaremos então sobre as unidades usual do calor. Como o calor é uma forma de energia, uma certa quantidade de calor deve ser medida em unidades de energia. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida para energia é o Joule, representado pela letra J. E, portanto, o calor pode ser medido em Joule, já que o calor trata-se de uma energia térmica. Na prática, a unidade de calor mais usada é a caloria, representada por Cal, CAL, definida como a quantidade de calor necessária para elevar de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius a temperatura de 1 grama de água. Portanto, uma caloria é a quantidade necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. A relação entre o joule e a caloria é dada por uma caloria igual a 4.186 joules. A caloria alimentícia se escreve como C maiúsculo e equivale a 1.000 calorias. Então, uma caloria equivale a 1.000 calorias, que é igual a 1 quilocal, que é igual a 4.186 quilojoules. Ok, falamos de calor, Então falaremos agora sobre os processos de propagação do calor, E existem 3 processos de propagação do calor. Então ele pode ser transportado por condução, que é a transmissão de energia de uma molécula para outra, por convecção, que é a transmissão de calor pelo movimento de matéria, e ainda por irradiação, que é a transmissão do calor por meio de raios infravermelhos. Vamos ver então detalhadamente cada uma dessas formas. A condução. A transferência de calor por condução ocorre através das colisões entre átomos e moléculas de uma substância, o que produz uma transferência de energia cinética. Então, vamos considerar 2 substâncias a diferentes temperaturas, separadas por uma barreira que é removida subitamente, como mostra a figura abaixo. Então, nós temos aqui átomos quentes se movimentando com uma maior velocidade e átomos frios se movimentando com uma velocidade menor. Quando essa barreira é rompida, ou seja, ela é retirada, removida subitamente, acontece um equilíbrio, ou seja, o calor flui espontaneamente dos átomos quentes para os átomos frios por um certo tempo, até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Quando a barreira é removida, os átomos quentes colidem com os átomos frios, Em tais colisões, os átomos rápidos perdem velocidade e os mais lentos ganham. Logo, os mais rápidos transferem parte da sua energia para os mais lentos. Essa transferência de energia do lado quente para o lado frio é chamada de fluxo de calor por condução. Note que nas colisões, os átomos quentes entram em contato com os átomos frios. Então, o calor flui de molécula para molécula por condução. A transferência de calor por condução térmica, vamos considerar o seguinte, então. Considere 2 blocos mantidos em temperaturas fixas, com temperatura 1 e temperatura 2, tal que a temperatura 2 é maior que a temperatura 1. Esses blocos
são unidos por uma barra de seção uniforme, né, de área A e comprimento L. Haverá um fluxo de calor entre o bloco mais quente e o mais frio através da barra. Então, na figura nós temos aqui um bloco vermelho, né, com uma temperatura T2, que é a temperatura maior, e um bloco com a temperatura T1, que é a temperatura menor. Aqui nós temos uma barra condutora de calor. O calor flui espontaneamente da barra T2 para a barra T1, certo? E aí, a quantidade de calor ΔQ, que passa por uma seção qualquer da barra durante o intervalo de tempo ΔT, é o fluxo de calor através daquela seção. Então, o fluxo de calor vai ser representado por H, que é igual a ΔQ dividido por ΔT. Logo, o fluxo de calor representado pela letra H nada mais é do que o produto da divisão entre a quantidade de calor que atravessou a barra do corpo T2 para o corpo T1 num dado intervalo de tempo ΔT. Se a barra for envolvida por um isolante térmico, verifica-se que depois de algum tempo ela atinge um regime estacionário, onde o fluxo de calor tem o mesmo valor em qualquer seção da barra e a temperatura em um ponto qualquer da barra não irá mais se alterar com o passar do tempo. Então, verifica-se pela experiência que o fluxo de calor é diretamente proporcional à área A da seção reta da barra, né? É também diretamente proporcional à diferença de temperatura entre as extremidades da barra e é inversamente proporcional ao comprimento L da barra. Dessa forma, nós podemos concluir que o fluxo de calor H é igual à área que multiplica a variação de temperatura dividido por L, que é o comprimento da barra. O K é uma constante característica do material, certo? Que é chamada de condutividade térmica da barra. Então, podemos escrever essa equação, né, a equação para o fluxo de calor, que é conhecida como a lei de Fourier. A lei de Fourier, que é o fluxo de calor é igual a constante que multiplica a área da seção transversal da barra, que multiplica também a variação de temperatura da barra dividido pelo comprimento da barra. K é uma característica do material de que é feito a barra e é chamado de condutividade térmica da barra. No isolamento de edifícios, os engenheiros usam o conceito de resistência térmica. Resistência térmica, por sua vez, é dado por L, que é o comprimento da barra, dividido por K, que é a condutividade térmica. Aqui na tabela ao lado, nós vemos condutividade térmica, né, de alguns materiais. A convecção térmica. Bom, os líquidos e gases transmitem calor principalmente por convecção, que é a transferência de calor devido ao próprio movimento do fluido. Então, quando um recipiente com água é colocado sobre uma chama, a camada de água do fundo de recipiente recebe calor da chama, né, por condução. Ao se aquecer, o volume dessa chama aumenta e, portanto, sua densidade diminui. Isso faz com que essa camada de água se desloque para a parte superior e seja constituída por água mais fria
e mais densa, né, que vem da região superior. Esse processo produz uma circulação de água quente para cima e fria para baixo, chamada de corrente de convecção. Assim, o calor é distribuído a toda a massa do líquido, né? A taxa de transferência de calor na radiação é H, que é o fluxo de calor, igual a constante, né? E aí nós temos a temperatura elevada à quarta potência. Isso aqui trata-se da lei de Stefan Boltzmann. Lei de Stefan Boltzmann, tá? Então é o seguinte, só para ficar mais claro a ideia da convecção. Tomando por exemplo o ar-condicionado. Para facilitar o resfriamento de uma sala, o ar-condicionado, né, o condicionador de ar, deve ser colocado na parte superior da mesma. Assim, o ar frio lançado mais denso desce, enquanto o ar quente na parte inferior, menos denso, ele sobe. E aí acontece uma corrente de convecção. No exemplo da geladeira, para facilitar o resfriamento, o congelador deve ser colocado na parte superior da mesma. Assim, o ar frio, próximo ao congelador, que é mais denso, ele desce, enquanto que o ar quente, na parte inferior, ele é menos denso e por isso ele sobe. E aí nós temos também uma corrente de convecção, tá? Então, no processo de condução de calor por convecção, acontece uma corrente de convecção, ok? Espero ter ficado bem claro, tá? Vamos ver então o próximo processo de condução, que é a radiação. Ao contrário da condução e da convecção, a transferência de calor por radiação não necessita de um meio para que haja propagação. A energia é emitida de um corpo na forma de ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas que consistem em campos elétricos e magnéticos oscilando com o tempo. Essas ondas se propagam a partir do corpo com a velocidade da luz, que é de 300 mil km por segundo. Alguns tipos de radiação incluem ondas familiares, como por exemplo, a luz visível, né, que é a luz que a gente consegue ver, ondas de rádio, micro-ondas, raios-x e radiação infravermelha. Só para ficar claro, a luz visível é a luz que a gente que nos permite ver os objetos, tá? Ondas de rádio são, por exemplo, as ondas de internet Wi-Fi, né? De TV a cabo, por exemplo, né? As micro-ondas, quando a gente tem, por exemplo, um forno para aquecer o alimento, né? A gente faz o uso das micro-ondas. Os raios-x, quando a gente vai lá na clínica de radiologia fazer aquele raio-x, aquele exame de raio-x, né? É um tipo de onda eletromagnética. E a radiação infravermelha. A radiação infravermelha é um tipo de radiação que permite visualizar regiões, né, com os gráficos de calor, tá bom? Então, diferentemente da condução e da convecção, a radiação ela se dá, né, através de ondas eletromagnéticas, que nada mais é do que a emissão de ondas, tá? Portanto, galera, é isso. Por aqui a gente finaliza a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido os conceitos. Se não, voltem o vídeo quantas vezes for necessário, reveja
e tenho certeza que assim os conteúdos ficarão cada vez mais claros na mente de vocês, tá? Nos vemos na próxima aula e até lá. Obrigado pela atenção.